Hoje é 21 de fevereiro de 2018. O carnaval parece finalmente ter acabado, mas há ainda algumas perturbações nas ruas, de foliões que não respeitam a Quarta-feira Santa e querem esticar isso até o fim do ano de 2018. Há alguns que conseguem. O que há de importante neste período é um jantar oferecido ao ministro Gilmar Mendes por um grupo de advogados em São Paulo. São criminalistas muito bem postos na orografia da especialidade brasileira e muitos deles, inclusive alguns deles, saíram na crônica social, Sônia Rassi, ou Sônia Reis, ou Sônia Rassi. De qualquer forma, é uma crônica ou é uma seção muito importante do jornal O Estado de São Paulo, porque agrupa, congrega e dissemina a imagem nossa, porque criminalista que fica parado atrás da porta ou escondido perde vez e perde ordem dentro dessa complicadíssima história do Brasil moderno. É preciso que o criminalista não se esconda. Precisa, embora discretamente, provar que está vivo. Nesse sentido, o meu amicíssimo Técio Lins e Silva veio fazer o discurso para Gilmar Mendes. É preciso que se diga agora com extrema seriedade que este cronista tem muita admiração por Gilmar Mendes. Sabe que é uma criatura diferenciada, com a sua característica capacidade solitária de brigar por seu ideário, às vezes contra o Supremo Tribunal inteiro, às vezes a favor do Supremo Tribunal inteiro, mas, de qualquer maneira, é um homem que merece um abraço, um afeto, quer por sua cultura e quer por sua independência, independentemente de possíveis defeitos que ele possa vir a ter. Porque, já dizia o grande filósofo brasileiro Chico Francisco Buarque de Holanda, colocado entre os maiores pensadores que o Brasil odierno tem, procurando bem. Todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Nós todos vivemos com nossos pecadilhos, procurando administrá-los de forma a que eles não avancem na maioridade dentro da nossa consciência, do nosso pensamento, da nossa conduta, procurando agir de acordo com a ética, com a moral e com a lei, às vezes enfrentando a lei quando é preciso, e dentro desse conceito todo, nós vivemos na possível paz. O ministro Gilmar Mendes merece o afeto deste cronista. É uma declaração de amor, é uma declaração de afeto, indiferentemente ou independentemente das possibilidades de antagonismo que ele possa ter no Supremo Tribunal Federal. Isso não se diria a ele se quando este criminalista antigo, velho, este quase pai de santo, este antiquérrimo cura de aldeia, aquele que fica sentado à margem do portal da igreja antiga, esperando os outros passarem. Isso aí, o criminalista Paulo Sérgio Leite Fernandes não diria ao ministro Gilmar Mendes solitariamente, nem no jantar. Mas o diz agora, porque não pôde comparecer, não foi convidado a comparecer, não esteve lá para abraçá-lo timidamente, aliás, porque o comportamento deste velho merceeiro da advocacia criminal sempre foi muito pundonoroso e muito discreto. De qualquer maneira, os nossos companheiros, os nossos confrades mais novos, fizeram a vez e abraçaram o ministro no lugar deste antigo Paulo Sérgio Leite Fernandes. Sinta-se, portanto,
abraçado o ministro Gilmar Mendes com toda a relevância e com toda a descrição que deve mediar a aproximação de um criminalista e de um ministro da Suprema Corte. Esta é a primeira parte desta manifestação desta quarta-feira. Quarta-feira não, desta semana que sucede o Carnaval. A segunda parte deve ser dedicada ao fotógrafo Juan Esteves. Juan Esteves é um digníssimo partícipe das especialidades daquele grande fotógrafo de fama mundial chamado Sebastião Salgado, se a memória não abandona este advogado criminal. E Juan Esteves acaba de publicar um book, um livro, que é sobre Campos Elíseos, história e imagem, ou imagens deste bairro de São Paulo. Quando Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, amicíssimo deste criminalista, era vivo, Sérgio Marcos, com seu bigode saxônico, era vivo e pontificava no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós íamos, às vezes, nós dois, aos bairros antigos de São Paulo. Bexiga, Campos Elíseos mesmo, Bom Retiro e outros bairros afastados para aqueles lados. E víamos, às vezes, velhos edifícios, antigas moradias do tempo do café, daquele tempo em que a Faculdade de Direito da cidade de São Paulo dividia os dois pedaços, o pedaço bom da cidade, o pedaço ruim da cidade. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo estava exatamente no pontilhamento do pedaço bom e havia oportunidades, muito antes, aliás, desse período, em que os lentes iam à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo montados em cavalos ou em mulas, porque aquilo enlameava. E para quem sabe alguma coisa da história da Universidade de São Paulo e da história da própria cidade de São Paulo, havia embaixo da Sé, ou embaixo da Faculdade de Direito, ou ao lado do Mosteiro dos Frades, por baixo do solo, havia um túnel que poucos conheciam, que poucos viram, que poucos visualizaram e que pouquíssimos visitaram. Uma história contada a muito pouca gente, e conhecida de Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, que era cabalístico, e conhecida também tal história por este advogado criminal que, por simbiose, auferia um pouco da cultura histórica de Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Nós apostávamos sobre a idade daqueles prédios antigos que se situavam do lado de lá, de São Paulo, a Casa Verde. Por que a Casa Verde tem esse nome, bairro da Casa Verde? Porque ali havia uma chácara. Era uma Casa Verde. E os moços da Faculdade de Direito, quando podiam, iam à Casa Verde, à chácara, visitar o chacareiro que constava, tinha jovens filhas muito bonitas e agradáveis. Por isso se chama Casa Verde, se chama Bom Retiro e se chamam outros bairros, inclusive Campos Elíseos, que enobrecem aquele pedaço da velha capital. Juan Esteves fez um álbum patrocinado por uma instituição aí muito rica de São Paulo, cujo nome eu não vou dar porque não sou propagandista de empresas, mas uma instituição que fez ou patrocinou episódios muito bonitos. E Juan Esteves fez também fotografias
de instituições famosas, de prédios famosos, postos deste lado velho da capital paulista, inclusive daquela casa chamada o Castelinho da Rua Apa, que tem aí os seus 69, 70 anos, quiçá. Foi palco de um homicídio múltiplo, até hoje não esclarecido, em que mãe e 2 filhos morreram assassinados lá dentro. Este prédio ficou abandonado durante anos e foi restaurado. A fotografia desta casa, ou dessa casa, se põe abaixo desta crônica deste velho flibusteiro da advocacia criminal, para que vejam que foto linda Juan Esteves produziu, ao lado de outras dezenas de fotografias de velhos edifícios, velhas construções em São Paulo. Palacete Dino Bueno, Avenida Rio Branco 1260, Instituto Superior de Educação Alvorada, Lago Sagrado Coração de Jesus e muitos outros prédios. Alameda Glete 685, uma casa que pertenceu à família Prado. Coisas lindas Juan Esteves produziu e teve a gentileza de me mandar este álbum autografado. Campos Elíseos, História e Imagens, por Juan Esteves, coordenação editorial Antônio Carlos Suster Abdala. Para que todos não desconfiem de que isto aqui é programado ou que tem uma retribuição financeira diferenciada. Juan Esteves é meu sobrinho por parte de irmã, da minha irmã Consuelo, de saudosíssima memória. Juan hoje é um dos maiores fotógrafos elitistas do país. Já fotografou, inclusive, astros de teatro, Paulo Otran, já fotografou Anita Malfatti, quiçá, ou fotografou os quadros dela, já fotografou muita gente boa. Uma parte dos quadros fotografados por Juan Esteves, ou das episódicas criaturas fotografadas por Juan Esteves, uma parte delas se encontra numa parede nobre do Clube Atlético Paulistano. Outras fotos estão espalhadas por aí. Merecem ser olhadas, merecem ser vistas, e quem tiver a felicidade de receber ou de poder adquirir, quiçá, este álbum, há de ficar muito contente, porque vai lembrar, entre outras coisas tristes, por exemplo, o Palacete e o Castelinho da Rua Apa. Vai se lembrar de outras coisas, outros edifícios lindos, localizáveis por aí. E os nobres confrades mais moços, este velho curador, este velho curandeiro, este velho padre da advocacia criminal brasileira, teria ido com imenso prazer para dar um abraço no ministro Gilmar Mendes. Há poucos juízes este curandeiro tem a possibilidade de abraçar. Gilmar Mendes seria um deles. Não de beca e de toga, mas de roupa civis, ambos disfarçados dentro das perspectivas de vida longa que ambos já têm. Um abraço a vocês todos e os meus parabéns ao ministro Gilmar Mendes. Aí em Brasília, quiçá, há de ter visto ou há de ver este solilóquio do Paulo Sérgio Leite Fernandes. Sinta-se, portanto, abraçado com muito fervor. E lá na nave